canal do Cristão Atualizado. Vamos começar agora mais um vídeo, né? E primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar hoje podendo gravar esse vídeo, né? A gente sabe que nós vivemos num país que a gente ainda tem a liberdade de poder falar das coisas de Deus, né? De ter ferramentas como, por exemplo, o YouTube, né? Que a gente pode estar ali divulgando a palavra de Deus, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Tem países que infelizmente não têm essa mesma oportunidade, né, gente? Mas quero agradecer a Deus, né, pelo dia de hoje. Foi um dia abençoado, um dia de trabalho, mas com a proteção, né, de Deus sobre minha vida, sobre minha família. E também eu quero agradecer a Deus pela sua vida também, que está sempre participando com a gente aí. Se você for aí uma pessoa nova aí no canal, peço a você que se inscreve aí no canal, né, deixa aí um like, deixa um comentário e participe conosco. Acompanhe o nosso trabalho aí, é um trabalho que Deus colocou no meu coração de estar trazendo, né, sempre ali pregações, versículos bíblicos, né? E esse canal também futuramente vai ser um canal que vai estar ali inserindo, né, momentos de família, tudo ali que está relacionado à obra do nosso Deus, que é a família, que é a palavra de Deus, né? Então a gente vai estar, né, futuramente inserindo tudo isso para que esse canal realmente ele possa alcançar pessoas aqui pelo Brasil e para o mundo afora, assim, se Deus permitir, né? E hoje eu quero estar também lendo aqui uma palavra para a gente, né? Estar refletindo. Eu sei que hoje a gente vive num mundo onde o mal ele tem operado de uma forma desordenada, né, gente? E a gente não pode em nenhum momento abrir mão de buscar a Deus, de conhecer a Deus, perguntar para nós mesmos qual o motivo da gente estar aqui nessa terra, qual que foi o propósito de Deus, Ele sendo o Criador, sendo nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida? Então a gente vai estar falando um pouquinho disso hoje, né? E antes de tudo, eu gostaria de estar aqui iniciando já com uma oração, né, para que Deus possa nos dar direcionamento, né, desse vídeo hoje, desse momento. Então, eu quero convidar você, né, se for possível, de você estar aí fechando seus olhos e orando comigo, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, meu amado Pai, quero te agradecer, meu Deus, pela vida, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, Pai, que o Senhor colocou na nossa mesa durante, né, a nossa vida, Pai. Está sempre cuidando de nós, cuidando da nossa família. Às vezes passamos por momentos difíceis, mas o Senhor sempre esteve ali conosco, a nos guardar, nos dando força, nos renovando e sempre nos protegendo, Pai. Por isso pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento, Pai, para que possamos ler a Tua palavra e compreendê-la, Senhor. E todas as pessoas que irão participar, meu Deus, que vai assistir esse vídeo, eu peço ao Senhor que as ilumine também, para que possa compreender, Pai, tudo o que será dito aqui, através de mim, mas por meio do Espírito Santo, Pai. Fala ao nosso coração, nós queremos te ouvir, porque Tu és o nosso único Deus, por isso nós oramos, porque confiamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, gente. Então, como eu dizia, né, gente? Então, por que eu gostaria de estar trazendo uma palavra voltada para aquilo que nós vivemos nos dias de hoje? Talvez você até pergunte, mas o pecado sempre existiu. Ele começou quando Caim matou o seu irmão Abel. Isso, com certeza, o pecado ele já vem causando nas pessoas, né, um prejuízo, uma desordem, né, tem escravizado pessoas desde o princípio, né, para as pessoas que às vezes
nunca deram ouvido para a palavra de Deus. Quando a gente lê, a gente volta ali no passado, para você que talvez já né, cristão há mais tempo, você já ouviu a história ali de Caim e de Abel, né? Que um foi apresentar a Deus uma oferta de todo o coração, né? O outro ofereceu, mas com o coração preso. E eu quero falar um pouquinho deles antes de estar entrando no livro aqui que eu quero estar lendo, né? E o que acontece? Abel era o que agradava a Deus. Não somente pela sua oferta, mas pelo gesto dele de oferecer a Deus o melhor. Deus, Deus viu nele ali, né, um reconhecimento, uma fé verdadeira e sincera. Porque nós sabemos, né, gente, que Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa dessas coisas que nós necessitamos aqui nessa terra, porque Deus, ele é Deus. Ele criou os céus, criou a terra, ele criou todas as coisas que existem. Né? Essa semana eu estava indo lá para uma cidade de Nova Lima, né? E passamos pela BR-040. E aí, eu comentando ali com os colegas, né, que estavam comigo, né, ali no veículo, e falei, a gente passou, na verdade, por duas nascentes de água. Só que isso não é simplesmente uma nascente, gente. É uma água que jorra de uma serra e que ela passa por baixo da BR-040, né? E é uma água completamente limpa, onde os caminhoneiros, né, que tá em viagem, param lá para poder tomar uma água, para poder tomar um banho, ou mesmo até para lavar um veículo. Então veja, gente, o poder do nosso Deus. Você imagina uma água que vem de uma serra. Você olha assim, a serra está lá em cima e a água ela brota lá dessa serra. Então Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus que tem todos os recursos. Tudo que nós temos hoje de recursos, né, foram criados pela mão do nosso Deus. Então, esse Deus, na verdade, ele não precisa de nada daquilo que nós fazemos no sentido de oferta, de outras coisas, né? Porque ele é um Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E todas as coisas que Deus criou funcionam com perfeição. Você observa, por exemplo, o vento, né? Você não sabe de onde ele vem exatamente e nem para onde ele vai. Você sente o que? O sopro ali do vento. E é obra de Deus, né? Você olha para as nuvens, você vê elas movimentando por um lado, por outro. Você às vezes olha para o céu está completamente limpo, totalmente azulado. Quando você passa alguns minutos, você observa novamente, o céu já está todo com nuvens. Da mesma forma que ele está com muitas nuvens, passa um pouquinho, você olha, ele está totalmente limpo. Isso não é obra do homem. Homem nenhum pode fazer esse tipo de coisa. Somente de um único Deus que criou os céus e a terra e que te criou a imagem e a semelhança dele, assim como também me criou. Então, talvez você, uma pessoa que está aí hoje, pensando que a sua vida não tem valor, né? Quantas pessoas têm tirado, às vezes, a própria vida porque acham que a vida dela não faz sentido. E é isso que eu quero convidar você hoje a estar meditando. Qual é o motivo da sua vida? Por que as pessoas tiram a sua própria vida? É a falta de Deus, a falta de Jesus Cristo. Porque se você conhecer a Deus, você vai compreender que tudo nessa vida tem um propósito, tem um sentido. E às vezes tem pessoas que vivem anos e anos e anos e ainda às vezes sente vontade de morrer. Porque às vezes ela tem pessoas que às vezes têm recursos, têm dinheiro, mas ela não tem paz. Ela não consegue sentir alegria nas coisas simples, que na verdade são as coisas mais maravilhosas que existem. Às vezes as pessoas têm dinheiro e elas acham que a alegria ela vem em ter muito dinheiro. Talvez de comprar o melhor barco, a melhor casa, o melhor carro. Talvez ela ache que ser bacana, ser legal,
é quando ela tem status, ou para concorrer com alguém, ou para competir com alguém, ou com a própria família, ou com um amigo, e a pessoa vive aquela escravidão ali porque ela não consegue ter paz. Porque cada vez que ela sobe um nível, ali a sua própria mente vai exigindo dela que ela vai subindo mais. Então ela nunca tem um tempo ideal de estar usufruindo daquilo. Porque ninguém consegue ser feliz se não tiver Deus no coração. Nós não conseguimos ser felizes se nós não tiver a nossa família bem. E às vezes o dinheiro ele não pode comprar a saúde. Às vezes o dinheiro ele não vai trazer a sua saúde plena de volta. Ele vai amenizar. Quantas pessoas milionárias aí que morrem, ou por uma doença de câncer, ou por qualquer outra doença, ou então até mesmo um acidente. Mas Jesus Cristo, Ele morreu e levou sobre Ele as nossas dores e enfermidades. Mas tem um segredo. Temos que crer. Porque se nós não crermos, como nós vamos ver a glória de Deus? Se eu não conseguir ver a grandeza de Deus nas coisas mais simples da vida, como que eu vou entender os processos que nos levam para perto de Deus? Então, voltando aqui para Caim, e Caim era um homem assim, que sabia que Deus era o Criador de todas as coisas, mas ele quis provar para Deus que o coração dele não estava voltado ali para suas ovelhas, pelas coisas que ele tinha adquirido, que ele queria ter um relacionamento com Deus, e ele ofereceu o seu melhor. Poderíamos aqui criar uma imaginação que Abel, ele tivesse ali uma ovelhinha, um carneirinho, que ele amava, que ele criou desde pequenininho, e aí ele ofereceu aquele carneiro, porque ele ofereceu o melhor para Deus. Por outro lado, veio quem? Caim, seu irmão, e ofereceu a Deus aquilo que ele achava que não ia fazer falta para ele. Mas ele já se procedia de uma maneira diferente do irmão. O que a gente entende que fala lá no livro de Gênesis, que parece que Caim já era estressado, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não tinha muito equilíbrio, vamos dizer, uma pessoa desequilibrada. Então eu te convido nesse momento a estar refletindo na sua vida. Pergunta para você mesmo e depois pergunta para Deus. Qual é o propósito de você ter nascido, de estar aqui nessa terra? Só para nascer, crescer, conquistar algumas coisas, ou sonhar a vida inteira, talvez, e às vezes talvez nem conquistar, e depois morrer e acabou tudo? Não. As coisas não é assim. Um Deus que criou os céus e a terra, que criou o sol e as estrelas, que criou o sol e disse, reina sobre o dia, e que criou as estrelas e a lua e diz, reina sobre a noite. Ele não ia te criar a imagem e a semelhança dele para simplesmente você nascer, crescer, morrer e pronto, acabou. Não. Nunca pense nisso. Pense que há dois caminhos, porque isso é o que é. É o caminho da vida eterna. E o caminho que? Da condenação eterna. Deus te colocou aqui, colocou eu aqui, para um propósito, para a gente manifestar as qualidades dele sobre nós aqui nessa terra. Porque quando Deus fez o homem, ele disse assim lá em Gênesis, eis que façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então ele não pegou a imagem que existia, porque ele é o Criador de todas as coisas, mas ele pegou o quê? A sua própria imagem, a sua própria semelhança. E ele quer que você manifesta a bondade.
daquilo que Ele colocou em você, que é a imagem dele, a semelhança dele. Qual que é a imagem de Deus? De bondade. A semelhança é você amar incondicionalmente como Ele amou. E às vezes tudo que você precisa, eu preciso, é entender isso. Às vezes tudo que eu preciso nessa terra para me ter alegria é o que? Imitar a Cristo. Eu sei que é difícil imitar Jesus em todas as suas obras, porque ninguém superará o nosso Deus em obras, em caridade, em misericórdia, em paciência, né? Porque hoje a gente vive em tempos tão difíceis que se a gente não ficar ligado, a gente fica estressado o tempo todo. E isso não é só para quem não é cristão. Todos nós ficamos, e se a gente não vigiar, a gente briga. Mas temos que o quê? Remar dia após dia, porque só assim a gente vai estar mais próximo de Deus. Então Caim, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele sabia que Deus não precisava de riqueza, de dinheiro, de ovelha, porque Deus podia fazer qualquer coisa, Ele é o dono de todas as coisas. Mas ele quis mostrar para Deus que ele queria se relacionar com Deus, que ele queria ter um relacionamento com Deus. Por isso ele, para demonstrar o amor e a sinceridade dele, ele ofereceu o seu melhor. Ao contrário de seu irmão Caim, que ofereceu o pior. E Deus não recebeu a oferta de Caim. Não porque Deus estava interessado em ofertas, mas Deus queria o coração, um coração puro, simples, verdadeiro. Por isso que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Porque o próprio Deus depois ele vai dizer, se procederes bem, tudo não te irá bem. Porque quando Deus chega em até Caim, porque Caim era o irmão mais velho, ele pergunta para Caim, Caim, cadê teu irmão Abel? Ele já respondeu a Deus com ignorância, ele disse, não sei, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, olha a resposta que ele deu para Deus. Porque Caim tinha inveja de Abel, porque Abel tinha o prazer de agradar a Deus. E Deus ama quem ama Ele. Deus, ele tem prazer, Ele tem alegria em quem reconhece o poder dEle. Então eu gostaria de estar lendo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né, gente? Então eu gostaria de estar lendo aqui no livro, na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1. Eu vou aqui fazer mais uma oração para que Deus nos dê entendimento, né? Porque é muito importante, quando a gente vai ler a Bíblia, estudar a palavra do nosso Deus, é importante que a gente, o que? Apresente a Deus, para que o inimigo, ele não venha colocar entendimento humano. E às vezes é isso que tem acontecido em muitos lugares por aí, que a gente não está aqui para apontar dedo. A gente, na verdade, a gente quer ter... O meu propósito aqui não é de apontar dedo para um, mas de apontar o quê? A palavra de Deus, porque só ela nos liberta. Só ela nos liberta. Se a gente for olhar para o que as pessoas dizem, você nunca vai buscar a Deus. Não olhe para o ser humano, não olhe para o pastor fulano de tal, o ciclano ou beltrano, não, olhe o que você está vivendo e olhe para a palavra de Deus, porque Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para mim. As promessas não é para os incrédulos, mas sim para os da fé. E eu gostaria de estar lendo aqui, então vamos orar e pedir a Deus para nos dar sabedoria. Paizinho amado e querido, nesse momento nós iremos ler aqui a Tua palavra. Convido essa pessoa que está aí assistindo também a pegar a Bíblia, se ela tiver, Senhor, para estar nos acompanhando, porque o propósito aqui, Pai, é que para que o Senhor seja conhecido de uma forma não emocional, Pai, mas uma forma pura
e espiritual. Por isso, meu Deus, nos dê entendimento, repreenda o inimigo, Pai, para que ele não venha colocar entendimento humano, mas que nós possamos compreender através do Espírito Santo que está sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que crê em Ti, Pai. Esse verdadeiramente tem o Espírito do Senhor, porque ninguém pode crer se não for por meio do Espírito. Ninguém pode crer, meu Deus, através da carne, porque carne é carne, mas nós só podemos crer se for por meio do Espírito. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha nos iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ser, Pai, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então assim diz a palavra do Senhor, e é com muita alegria no meu coração, gente, que eu compartilho essa palavra com vocês. Não há mais nada nessa vida que seja tão importante que a palavra do nosso Deus. Aqui está o GPS da eternidade, que é a palavra do nosso Deus. Nunca desliga desse GPS, porque ele te levará pelo caminho reto, o caminho de justiça, caminho de amor, caminho de bondade, misericórdia, caminho de livramento, portas abertas. Deus, Ele é perfeito em todas as coisas, em todas as necessidades que você tiver. Deus, Ele é provedor de todas as coisas. Mas creia de todo o seu coração, porque você verá a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Assim fala a palavra do nosso Deus, né? Então vamos lá. Livro de João, primeira epístola de João. Só lembrando, gente, que tem o primeiro livro de João, né? Que é o que está um pouquinho atrás, né? Ali depois de Marcos, né? Depois de Marcos vem Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, só lembrando que são 3 livros, mas esses últimos aqui, eles são pequenos, então eles falam a epístola de João, né? Então, eu estou na primeira epístola universal do apóstolo João. Vamos começar a ler aqui no capítulo 1 e a partir do versículo 1, ok? Então vamos lá. A palavra da vida foi manifesta na carne. Então aqui está falando de Jesus, né, gente? Então vamos lá, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então aqui, meus irmãos, a gente vê que o apóstolo João, ele fala que aqui o que ele está falando é aquilo que ele viu com seus próprios olhos. Testificou, ou seja, ele estava presente quando Cristo veio, né? Quando Cristo ele morreu ali na cruz por nós, para nos salvar, e quando ele também voltou para o Pai. Então, ele está falando de coisas que ele mesmo viu com seus próprios olhos. Então, isso é maravilhoso, né? E continuando aqui no versículo 5. E esta é a mensagem que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por que não é importante, gente, a gente entender esse versículo 5? Olha só. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Às vezes as pessoas têm o hábito de se dizer, Deus, ele vai vingar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Gente, se Deus quisesse destruir a humanidade,
Ele tinha destruído Adão, ele tinha destruído tudo, mas o propósito de Deus não é vingar de você, tirar a sua vida, mas é de que você se arrependa, que você o reconheça como o Senhor, como de fato Ele é. Ele é o único que criou os céus e a terra. Eu sei que, sem querer ofender outras crenças, que pessoas dizem que Deus criou aquilo, mas ninguém criou nada. Deus criou os céus e a terra. Me diz aí, qual outro Deus que muitas pessoas dizem que é Deus? Fala pra gente o que eles criou. Eles estão vivos? Eles estão mortos. O único Deus vivo é aquele que sustenta os céus e a terra, que sustenta as estrelas, que faz o vento assoprar, que faz as árvores cair as folhas e nascer outras folhas novas, que faz as árvores florir, que fazem dar frutos. Ele é um único Deus. É aquele que pode ressuscitar alguém ou ressuscitar. Esse é o único Deus. E eu sei que há pessoas que às vezes colocam Deus como se fosse um Deus carrasco, e isso não é verdade. Deus é amor. Mas antes de ser amor, Ele é justo. Eu me lembro que na época da pandemia, eu vendo ali no YouTube, né? E as pessoas criticando a Deus. Ah, que Deus é esse? Que permite vir uma doença dessa e matar todo mundo. Aí eu pergunto, aonde estavam essas pessoas quando vieram essa Covid-19? Estavam nos botecos bebendo, se drogando, não é todo mundo, né, gente? Mas quantas dessas pessoas que criticaram a Deus, onde essas pessoas estavam nesse momento que aconteceu essa tragédia, que foi essa Covid-19? Muitos fumando droga, prostituindo, bebendo, se alcoolizando, matando, roubando. E essas pessoas não têm coragem de virar, levantar os olhos e dizer, aonde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que Ele sempre cuidou daqueles que têm fé e que são sinceros e verdadeiros. O desejo de Deus é de me abençoar e abençoar você. Agora, se eu vivo uma vida de qualquer maneira, aí quando vem um problema, eu viro e falo, cadê Deus? Espera aí. Por que eu tenho que questionar a Deus se eu tenho vivido a minha vida de qualquer jeito? Aí vem uma doença, aí nessa hora eu lembro de Deus. Não é errado, gente. Nós temos que procurar a Deus em qualquer circunstância. Ele fala, Ele mesmo diz na sua palavra, vinde a mim como estás. Mas tem pessoas que só procuram a Deus quando elas se deparam numa enfermidade que está na dependência ali. Quantas pessoas orgulhosas que acham que não precisa de ninguém, que cai na cama e que precisa usar fralda, gente. Uma pessoa orgulhosa que às vezes achava que o dinheiro poderia resolver tudo, mas quando ele se depara numa deficiência ali na cama, numa cadeira de roda, ou quando ele perde um membro que precisa ser amputado, essa pessoa vai precisar de alguém para que o limpe quando ele fizer suas necessidades fisiológicas. Por isso, gente, nós temos que entender uma coisa de uma vez por todas. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. Nós sem o nosso próximo, nós não somos nada. Eu posso ser o homem mais milionário da face da terra, mas o meu dinheiro, ele não pode ele não vai impedir que eu possa ter uma enfermidade que vai me deixar ali acamado, a ponto dos outros ter que me dar banho, me limpar, me trocar uma fralda, me expor. Então, meu amigo, deixa o orgulho de lado. Seja você rico, seja você pobre financeiramente, mas seja rico, com uma riqueza diferenciada. Seja fiel a Deus e confie em Deus. Entenda de uma vez por todas que você depende de Deus para todas as coisas. Você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus.
Eu posso ter a maior riqueza da face da terra, mas se eu não tiver Deus, eu não tenho alegria. E outra, nós temos um prazo de validade nessa terra. Muitos, o seu prazo de validade é 30 anos. Hoje em dia, os jovens, hoje às vezes não está passando dos 20 anos. Mas quando a pessoa consegue viver muitos anos, no máximo que ela vive, gente, é 110 anos. Agora, o que é 110 anos comparado à eternidade? Adianta você viver 110 anos e depois ir para um lugar que você não gostaria de ir? Não há. Não compensa, não vale a pena. Vale a pena você viver o que você viver. Se você viver aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se você viveu esses anos com Cristo, você vai ser a pessoa que mais viverá, porque você estará com Cristo na eternidade. Mais vale você ficar aqui 3 anos, 10, 30, 40 anos nessa terra, mais com Cristo, do que viver 70, 80 anos e depois ser destruído e nunca mais poder provar uma vida digna. Então vamos lá, seguindo aqui no versículo, finalizei o versículo 5, né, que fala que não há nele trevas nenhuma. Então, não ache que Deus é um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus severo. Não, Deus ele é misericórdia. Se você dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus, você pode até ter falado uma besteira, mas se você se ajoelhar no chão, pedir perdão, se humilhar na presença de Deus, Ele tem prazer de te perdoar. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Pense na eternidade com Cristo. Jesus disse que Ele ia preparar um lugar, uma cidade, uma terra nova, um lugar onde não haverá dor, não haverá nada dessas coisas. Haverá simplesmente paz, harmonia, ruas de ouro e de cristal. Ali você será eterno. Você terá uma alegria eterna. Não será como aqui nessa terra, que nós perdemos um ente querido, nós sofremos. Tem dia que nós estamos cansados e nós temos que levantar para ir trabalhar. Tem dia que a gente está ali sem paciência. Não, lá não haverá nervosismo, né? Não haverá essas coisas. Por isso, meus amados, eu convido a vocês, se apegue com Deus. Os dias estão cada vez mais difíceis. A vinda de Cristo não está tão longe, porque a palavra de Deus ela está sendo o quê? Semeada nos 4 cantos da terra. Ainda existe alguns países que são restritos à palavra de Deus entrar, mas chegará um momento que essa palavra do Senhor, ela irá a esses lugares, porque ninguém é maior do que o nosso Deus, e Deus, Ele fará toda a vontade dEle, querendo alguém ou não, a palavra dEle será ouvida nos 4 cantos da terra, e aí então, chegará o fim. Olha aqui que fala mais a palavra de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí, gente. Quantas pessoas dizem, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, mas quando você olha para a pessoa, ela está o quê? Bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, roubando, tirando vantagem dos outros. E às vezes fala que ama a Deus. Lá no livro de João, outra parte do livro de João, fala assim, que os que me amam é os que guardam os meus mandamentos e os cumprem. Não adianta eu falar que amo a Deus se eu não guardar os mandamentos de Deus. A prova, por exemplo, eu tenho minha esposa. Se eu falar para ela que eu a amo, mas quando ela precisa de mim e eu nunca estou podendo ajudá-la, isso é amor? Tudo que ela me pede eu falo não, isso é amor? Não, isso não é amor. E amor
igual do nosso Deus não existe. Então, se você ama a Deus e você fala que crê nele, então você tem que obedecer os mandamentos dele. Ah, mas ninguém consegue obedecer tudo. Não, a gente consegue obedecer, a gente é falho. Para isso que Deus, ele está sempre ali, pronto para nos perdoar. Então fala assim, no versículo 7. Mas se andarmos na luz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí, o pecado de Cristo, que foi vertido, que foi derramado ali naquela cruz, a humilhação que ele passou é para que você, fosse perdoado dos pecados. A vergonha que era minha, sua, e a condenação que estava sobre nós, ele levou sobre ele ali na cruz do Calvário. Como não amar um Deus assim? Esse único Deus. Pense qual algum dia o seu melhor amigo ofereceu doar sua própria vida para você? Você conheceu alguém que doou algo que lhe tirasse a vida para que a sua fosse salva? É difícil encontrar isso, né? Até mesmo nas famílias. Até mesmo nas famílias é muito difícil isso acontecer. Às vezes talvez se acontecesse, seria uma mãe, um pai doar um órgão, mas alguém doaria o coração? Porque ninguém vive sem coração. Mas Deus doou por completo, coração, corpo, tudo. Ele doou por completo. O sangue para te salvar e para me salvar. Mas a confirmação dessa salvação, ela está o quê? Nos meus lábios, na minha declaração e nas minhas obras. Porque se eu falar que amo a Deus, mas vivo do meu jeito, do jeito que eu quero, não vou fazer isso porque eu não gosto. Não, peraí. Você é que está sendo o adorador ou o adorado? Então não é às vezes o que eu quero, o que eu gosto, o que eu... Não, é o que Deus pensa. Se Deus pensou, está pensado, está definido, está determinado. Né? Então fala aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então, meu irmão, todos nós pecamos. Nós não vamos viver na prática do pecado, mas nós pecamos. Porque às vezes falamos coisas sem pensar. Somos tentados o tempo todo. Tem pessoas que tentado, mulher que é tentado por homem, homem tentado por mulher, tentado por dinheiro, tentado por um monte de coisas. Nós passamos por essas tentações, porque não é Deus que nos tenta, mas o inimigo ele sabe que o ser humano ele tem uma fraqueza quando se trata o quê? De dinheiro, de mulher, de coisas que lhe traz vantagens indevidas, né? Naturalmente. Então o ser humano ele tem essa tendência, e o inimigo ele sabe que nós às vezes temos essas fraquezas. Por isso que nós temos que vigiar. Jesus diz, vigiai e orai. Não adianta eu só orar. Eu tenho que orar, mas primeiro eu tenho o quê? Que vigiar. Porque o inimigo, ele não vai chegar em você todo fantasiado de chifre, como as pessoas o desenham. Mas ele vem o quê? Com astúcia. Às vezes ele pode vir com uma mulher bonita, ele pode vir com um homem para seduzir uma mulher, ele pode vir com um dinheiro fácil, né? E aí? Será que você está enraizado aqui na palavra de Deus e não vai cair? Ou você, ninguém está vendo, só hoje? Não, peraí. Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem dia nenhum. Nós temos que buscar, gente, cada dia, dia após dia, nos aperfeiçoar através da palavra. Porque nós temos as fraquezas, mas nós não podemos nos deixar ser levados por elas.
Temos que estar vigiando, orando e pedindo a Deus, porque só Ele que pode nos fortalecer e nos livrar dessas coisas, dessas mazelas, né? Então fala assim aqui no capítulo 2, onde eu gostaria muito de estar lendo. No capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha aí, se você pecar, meu irmão, tudo que você precisa é o quê? Levar isso diante de Jesus, se ajoelhar, ir no seu quarto, ou no lugar que você se sentir tranquilo, em paz, vai lá, ora, apresenta a Deus, fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor nisso, e eu preciso que o Senhor me ajude a me libertar desses desejos carnais, ou dessas forças que tentam me induzir para coisas fáceis. Deus, aqui fala que Jesus é o advogado perante Deus para o que? Te defender. Está aqui no capítulo 2 da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está ensinando essas coisas para nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, nós temos o quê? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O quê? O justo. E ele é o que? A propiciação, ou seja, ele foi a oferta viva, oferecida em troca da nossa condenação. Ele foi condenado no nosso lugar, mas graças a Deus que ele ressuscitou o terceiro dia, para que nós pudéssemos ter o quê? Um gozo completo, uma alegria completa, para que isso fosse, a confirmação de que mesmo nós morrendo, nós um dia seremos ressuscitados, como ele mesmo também foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a prova viva. Você quer uma prova melhor do que isso? Alguém que morreu por você? Talvez você diga: mas como nós vamos saber se essas coisas é verdade? Ele disse que há coisas que é revelada ao nosso próprio Espírito. No livro lá de Romanos, capítulo 8, lá vai estar explicando muitas coisas que vai te levar a entender muitas coisas. Jesus Cristo, o justo, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é a oferta viva, versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus, o quê? Mandamentos. Olha aí. Como eu posso falar que ama a Cristo se eu não guardo os mandamentos dele? Como eu posso amar alguém que eu não conheço? Se você não conhece a Deus, amigo, não fala que você ama a Deus, porque você não ama a Deus. Como nós podemos dizer que ama alguém se nós não conhecemos? Como nós podemos confessar para alguém algo que é pessoal nosso se nós não conhecemos essa pessoa? Então, para você dizer que você ama a Deus, primeiro testifique se você está obedecendo os mandamentos dele, se você tem amado a Deus sobre todas as coisas, se você não tem adorado coisas no lugar de Deus, se você tem amado o seu próximo como a ti mesmo. Porque se você é aquela pessoa que se irrita facilmente com qualquer coisa que os outros te falam, alguém te dá um tapa, você quer dar dois, você está muito longe de ser uma pessoa que ama a Deus. Porque Jesus não revidou em nada. Ele morreu calado, ele não se justificou para o homem, porque ele estava o quê? Cumprindo o propósito de Deus nessa terra. E ele veio cumprir o propósito, morreu sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, morreu e ressuscitou e está na glória. Então tem coisas que nós não temos que ficar nos justificando uns para os outros. A nossa justiça, a nossa justificação vem de Deus.
que morreu por nós, que derramou o seu sangue, mas ninguém derramou o sangue por ninguém. Ninguém. Somente Jesus Cristo. Mas ninguém deu o próprio Filho para salvar ninguém. Somente Deus deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então eles merecem honra, obediência, merecem o que? Reconhecimento, louvor e adoração, minha e sua e de todos nós. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Olha aí, a palavra dizendo, confirmando. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha aí. Como eu posso dizer que amo alguém, se de fato eu não conheço essa pessoa? Como eu posso dizer que amo a Deus, se eu nem conheço os mandamentos de Deus? Eu seria um mentiroso, é o que a palavra diz. Se nós falamos que conhecemos a Deus, mas nós que amamos a Deus, mas nem conhecemos a Deus, os mandamentos, nem cumpre os mandamentos dele, eu não amo a Deus. Porque isso, gente, é algo que tem que sair de dentro para fora, e não somente sair pela boca como, não, tem que sair com vida. Aquilo que sair da nossa boca tem que gerar vida. Aqui no versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Olha, gente, eu preciso de mais palavras, você precisa de mais palavras para entender que amar a Deus é obedecer os mandamentos dele? Não precisa, né? Então, eu vou finalizar por aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, eu vou só ler novamente esse versículo, para que ele fique bem claro, bem explícito para mim, para você, e para todos aqueles que você assim desejar que essa palavra chegue a essas pessoas. Olha só, aquele que diz, eu conheço, ou seja, aquela pessoa que diz que conhece Deus, né? Que conhece Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. Porque quem ama, guarda os mandamentos, os cumpre, obedece. E nele não está a verdade, mas a qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Olha, aquele que ama a Deus, o amor de Deus está nele. E nele é o que? Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos com ele. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Então, meu irmão, observa, você tem andado como Jesus andou? Vamos pensar aqui bem rapidamente. Jesus morreu por você e morreu por mim. Jesus perdoou os seus pecados e perdoou os meus pecados. Quando alguém te ofende, você perdoa? Se você não perdoa, então você não está com ele. Quando alguém te fala alguma coisa, você rapidamente fica irritado, nervoso e depois vinga. Quando a pessoa te pedir algo, você não vou fazer não. Jesus faria isso? Não. Ele ama incondicionalmente e todo aquele que chega até ele o que? O abraça. Você tem andado como Cristo andou? Como que Cristo andou? Levando a verdade, levando vida, promovendo milagres. Vinde a mim como estás. Quantas pessoas te pediam ajuda e você negou? Quantas pessoas te falou alguma coisa, você ofendeu ou falou mal dela para outra pessoa? Quantas vezes nós aborrecemos a Deus? E Deus não teve ninguém para ele reclamar, né? Os meus filhos, que eu amei tanto, me abandonaram. Não. Ele simplesmente fica aguardando que você se arrependa e peça perdão. E ele está sempre o quê? Pronto para te perdoar, porque ele diz
que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando você se arrepende das suas más obras, quando eu me arrependo, há festa no céu. Pense nisso, reflete. Apresenta para Deus aquilo que você está vivendo. Se o seu coração está amargurado, apresenta a Deus, converse com o seu Pai, porque Ele é o único que não conta os seus segredos. Ele é o único que você pode contar qualquer situação. Qualquer situação. Seja uma situação de glória, seja uma situação de constrangimento, de decepção, o que for. Se você falar para Ele, Ele vai te ouvir e não vai te acusar. Ele não vai sair espalhando para os vizinhos, para os amigos, não. Ele vai simplesmente estender a mão e te abençoar. Então conta para Ele, conversa com Ele como você conversa com seu melhor amigo. Ajoelha e fala: papai, eu não sei nem orar, nem sei como orar. Os discípulos também não sabiam, os apóstolos também não sabiam. Portanto, Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livra do mal, pois o teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus ensinou ali para os discípulos. Mas não quer dizer que eu tenho que orar somente essa, porque eu tenho que falar para Deus aquilo que eu estou vivendo no momento. Se eu estou feliz, se eu estou alegre com a conquista, então eu falo: Senhor, muito obrigado por isso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor criou os céus e a terra, as estrelas, tudo que neles há. Quando eu olho para o céu e vejo aquela imensidão de águas, tudo isso é obra do Senhor. Quando eu vejo os animais, seres vivos, espécies de várias cores, de todos os tipos de vidas, é obra do Senhor. Qual homem seria capaz de fazer um mar? Qual cara mais famoso da face da terra poderia fazer peixes e baleias e céus? Não tem ninguém, gente. Somente o nosso Deus. E você tem esse privilégio de ter esse Deus. Abra seu coração e se entrega para Deus. Procura estudar a palavra de Deus. Se você que está me ouvindo aí nunca teve uma Bíblia, compra uma Bíblia. Procura uma pessoa que é cristã, que é evangélica, pede ela para te dar orientações. Se você tiver dificuldade de chegar a alguém, fala: Senhor, eu não consigo entender, mas se o Espírito Santo do Senhor me ensinar, eu aprenderei e viverei de acordo com a tua vontade. Ore a Deus. Ele está com você. Ele está te esperando. Deus está distante de você a uma oração. E não é uma oração grande, é uma oração sincera. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. Você que assistiu esse vídeo até o final, você não ficou aí por acaso. É o Senhor que está querendo te mostrar algo muito maior daquilo que você tem vivido. É Deus trazendo uma porta para a sua vida, para a sua família. Talvez você está enfrentando momentos difíceis. Não preocupa com as coisas terrenas dessa terra. Preocupa com o Senhor, porque com Ele você terá a eternidade. Mas aqui nessa terra, meu irmão, é 70, 80, no máximo 90, 105 anos. Não passa disso. Se passar disso, não tem qualidade de vida. Já estamos muito debilitados. Mas se nós terminar nossa jornada nessa terra, cumprindo a vontade do Senhor, você terá o seu galardão e eu terei o meu galardão. Que nada se compara com esses galardões que Deus nos dará no grande dia. Mas é necessário que você semeie a sua semente. Plante numa terra fértil. Abra seu coração e se entregue a Deus. E no mais Ele fará. Eu vou estar orando aqui para finalizar.
e fazendo os últimos agradecimentos. Senhor Deus amado e bendito, o Senhor é o autor da vida, Pai, o autor da salvação. Em Ti está toda sabedoria e poder e honra e glória, Senhor. Por isso eu peço nesse momento, Pai, que nos dê, Pai, sabedoria para que essa palavra, Senhor, ela não seja somente uma palavra ouvida, mas que seja uma palavra vivida. Que possamos cada dia buscar em engrandecer o nome do Senhor e viver de acordo com a Tua palavra. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos nossos amigos e irmãos, Pai, que está sempre nos acompanhando. Traga provisões para a vida delas, Pai. Seja na qual área for, Pai. Te pedimos a Tua provisão, abre portas e derrama as Tuas bênçãos sem medidas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Se houver algum enfermo, seja curado. Se houver algum necessitado, que venha se ter portas abertas. Que haja, meu Deus, provisões em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou aí o nosso vídeo até agora. Que Deus possa encher o seu lar, sua casa, sua família de bênçãos, de realizações. E continue nos acompanhando. Mais uma vez eu peço a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva. O propósito desse canal do Cristão Atualizado é de levar a palavra do nosso Deus, de mostrar momentos de família e também, se esse canal crescer, se for da vontade do nosso Deus, será um canal totalmente voltado para a missão, que é o que? Levar a palavra e também de levar alimentos, né, gente? Porque não adianta eu falar que amo o meu próximo se eu não fizer nada para ajudar. E você pode ajudar através da sua inscrição, através, né, das suas participações, deixando um like, fazendo comentário, inserir versículos bíblicos aí nos próprios comentários, porque depois eu posso estar lendo e depois fazendo novos vídeos de acordo, né, com os comentários. Se você tem um conhecimento da palavra, participe você também. Não importa se você tem muito tempo ou não na igreja, mas se você tem um conhecimento que você acha que isso pode proporcionar para os nossos irmãos crescimento, participe, deixe aí nos comentários, para que as pessoas também possam crescer mais e mais e assim vivermos, né, na unidade da fé, como um corpo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja e te guarda, você e toda a sua família. E até a próxima.